Salmo capítulo 1. Quem achou diz amém. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar mais uma vez e te bendizer, ó Pai. E agora, Senhor Deus, colocar os nossos corações à disposição da tua palavra que vai ser ministrada. Senhor, nós já invocamos o teu nome e o teu Espírito Santo já está aqui, Senhor, permeando sobre as nossas vidas, visitando cada coração, ó Pai. O teu Espírito Santo já está aqui, já aqueceu, ó Pai, esse ambiente. Essa atmosfera já está transformada, já está mudada, já é aqui, Senhor Deus, um lugar propício da tua manifestação, ó Pai. E nós queremos te glorificar por isso. Que esta palavra, Senhor Deus, ela possa ser poderosa para iluminar as consciências, as mentes, aquecer os corações, para, Senhor Deus amado, forjar o nosso caráter e trazer um fundamento sobre as nossas vidas, aonde nós possamos caminhar, e que nenhum vento e que nada, nenhuma tempestade possa nos tirar da tua presença. Que essa palavra hoje possa ser alimento para o nosso espírito hoje, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual. Quero falar sobre crescimento espiritual utilizando desse texto, desse salmo, e eu já quero pedir perdão. Por quê? Porque hoje eu cometi um pecado. Eu estava levando a minha esposa no consultório, no médico, e aí a gente parou ali numa fila, no sinal, e aí um incircunciso da frente, o carro da frente, o primeiro da fila, um filisteu. Aí isso é quando o crente xinga, Só que eu não lembrei dessas palavras na hora, e aí eu soltei um palavrão. E aí isso ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, nossa, hoje eu vou ministrar. Eu falei para minha esposa, estava só eu e ela dentro do carro. E eu falei, esse filho de tal coisa não vai. E ele deixou para ir na última hora que o sinal fechou. A hora que o sinal ficou amarelo, ele foi. De pirraça, eu acho, eu não sei o que aconteceu. E o médico que minha esposa, ia consultar, ele tem uma fama de que ele atende na hora, e se atrasar, ele não só deixa de atender naquele dia, como ele não atende nunca mais a pessoa. O cara rigoroso, pensa isso é bom, positivo. E aí a gente ficou meio apressado e tal. E aí, enquanto aconteceu isso, aí eu falei, confirmou que realmente eu preciso falar de crescimento espiritual. Então por isso eu quero falar com vocês. Eu acho que a primeira palavra vai ser para mim mesmo. Estou aprendendo com o pastor a denunciar os pecados diante da igreja, Então, irmãos, é importante a gente falar isso. O que é crescimento espiritual? Para que serve? E como funciona? Crescimento espiritual é um amadurecimento que a gente vai tendo durante a nossa vida com Cristo. Enquanto nós caminhamos, nós aprendemos, nós vivemos com Jesus, a gente amadurece espiritualmente, a gente desenvolve algumas coisas nas nossas vidas, que reflete também no nosso natural, em todas as áreas da nossa vida, em comportamento, em pensamentos, em tudo. O crescimento, ele não é um crescimento igual ao natural, ao físico, mas eu vou explicar daqui a pouco.
Mas para que serve o crescimento espiritual? Esse crescimento, ele é importante para definir quem realmente é aqueles que estão caminhando com Cristo ou não. Não são as nossas obras, não é o que a gente faz que vai garantir a nossa salvação, não é o que a gente faz ou deixa de fazer que vai demonstrar se nós somos salvos, se a gente vai para o céu, se a gente vai reinar com Ele na glória ou não. Mas o fato da gente ser salvo, o fato da gente já ser seres cidadãos, né, do céu, já define como tem que ser as nossas atitudes. É a nossa salvação que vai fazer o nosso comportamento. Então, se nós somos ou não, o que define é esse crescimento que nós precisamos ter. Isso é importante. A Bíblia fala sobre o crescimento em todo momento. Ela nos incentiva, ela nos mostra a importância disso. Tá, então, como fazer, como ter esse crescimento? Amém? É o que nós vamos descobrir aqui esta noite, tá bom? Olha para a sua Bíblia aí no capítulo 1, no versículo 1, e aqui já fala qual é o primeiro passo para um crescimento espiritual. A palavra de Deus vem falando: bem-aventurado é o homem. Primeiro passo para o crescimento espiritual: ser feliz. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A palavra de Deus fala sobre a alegria da salvação. A Bíblia fala que aquele pecador que se arrepende, a festa, a alegria, a regozijo, júbilo, não só na terra, mas como no céu também. Então a palavra de Deus fala que aqueles que estão em crescimento, que começam uma vida de crescimento, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz o homem. E a palavra vem falando: feliz é um homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes de passar para essa parte, a palavra de Deus, lá em Mateus, fala que Jesus estava trazendo um ensinamento, e ele fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado os humildes de espírito, que herdarão a terra. Bem-aventurado, feliz os que choram, porque serão consolados. Irmãos, olha que coisa, parece contraditório. Feliz é os que choram. Feliz é os que choram. Parece contraditório, mas não é. Choram por uma causa, se entristecem em ver o pecado no mundo, se entristecem com o seu próprio pecado. Os que choram, os que pranteiam diante de Deus. Bem-aventurado, feliz aqueles que ainda são sensíveis. Feliz aqueles que ainda conseguem enxergar a necessidade de Deus. Feliz é aquele que ainda tem um coração de carne. Porque quem chora, querido, é quem tem sentimentos. Aqui vai fazendo uma contraposição com o que está logo após a esse bem-aventurado homem, porque ele não anda nos conselhos dos ímpios. O conselho do ímpio é justamente ao contrário do que Jesus está falando. Ele fala: olha, você precisa ser humilde. Feliz é um homem que é humilde, que tem um coração quebrantado, compungido. Enquanto que os conselhos do mundo é não ser humilde, é você ser valente, é você ir para cima, é você não dar o braço a torcer, é você não dar a outra face. Então feliz é um homem que é da terra, com a sua humildade, que chora, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, é muito melhor estar aqui. Feliz é você que se alegra ainda em estar na casa do Senhor. O mundo acha loucura a gente desperdiçar o nosso tempo para estar na quinta-feira à noite aqui. Eles dizem para vocês: para que você vai para a igreja? Você trabalhou a semana inteira, trabalhou o dia inteiro, e você ainda vai para a igreja, vai descansar, vai para casa. Feliz é aquele que deixa Faustão, feliz é aquele que deixa o Fantástico para estar aqui no domingo, aquele que deixa o soninho da manhã do domingão. É o meu único dia de folga. Não, eu vou para a casa do Senhor, eu vou para a escola bíblica, eu vou aprender.
mas é se alegrar, queridos, com isso. Sabe por quê? Porque reconhece a necessidade de estar com Deus, reconhece a importância de estar aqui. E às vezes não é literalmente a gente assentar com os zombadores e falar das coisas que são sagradas. O mundo zomba daquilo que é sagrado. Sentar à roda dos escarnecedores, e às vezes você tem o mesmo entendimento que eles. É você enxergar com a mesma visão que eles. Para que eu vou? Para que isso? Queridos, isso aqui é coisa séria. Estar aqui é sério. O que se celebra aqui é sério. A ceia é séria. A palavra que é ministrada é séria. Ela é relevante. Ela é poderosa. Quantas vidas estão sendo transformadas pela ministração da palavra? Quantos de nós, irmãos, antes de estar aqui, a gente estava numa vida que estava numa roda de colisão com a destruição, com a desgraça, com a morte. Mas hoje nós estamos aqui, irmãos, sendo alimentados pelo Espírito de Deus, sendo alimentados por esta palavra. Amém? Então, bem-aventurado, o primeiro passo para o crescimento espiritual é você se alegrar de estar aqui e não perder essa alegria, não achar um peso. Acontece que com o caminhar acaba virando rotineiro, acaba virando uma obrigação, acaba ficando pesado demais. Nossa, tem que ir para o culto hoje. Às vezes, queridos, a gente perde a essência do culto. A gente não vem para assistir culto, a gente vem para cultuar. A gente vem para expressar o Senhor. A gente não vem aqui só para receber, apesar de a gente sair transbordando de tanto do que Deus faz aqui. Queridos, como foi bênção esse louvor. Deus abençoe a vida dos irmãos aqui do ministério de louvor. Como foi bênção, amém? Foi tocado por Deus aí, sim ou não? Fomos demais, queridos. A hora que eu subi ali eu já senti, viu, irmão? Que bênção. Não é para glorificar, não é para engrandecer o homem, mas é para motivá-los a continuar buscando. Porque isso, irmãos, só tem que ser resposta de oração, de compromisso, de responsabilidade que se assume, e de alegria de estar aqui, irmãos. Queridos, pregar, louvar e estar aqui sentado nessa cadeira não é obrigação, não é um privilégio. É um privilégio para nós. Isso é motivo de honra. Nem todos estarão assentados diante de Deus. Nem todos estarão. A palavra de Deus fala que haverá pessoas que chegarão diante dele e serão expulsos da presença do Senhor, queridos. Isso é choro e ranger de dente. Isso é tristeza. Então nós precisamos nos alegrar. Isso é o primeiro passo para um crescimento espiritual. Evoluir espiritualmente, desenvolver. Se alegre no Senhor. Se alegre porque a sua família está aqui. Se alegre porque existem outras pessoas aqui também. Outras pessoas aqui. Quando nós nos alegramos, nada disso aqui nos influencia mais. Os conselhos, as zombarias. Eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, no Cicobi, eu era caixa lá. E direto surgia uma brincadeirinha lá. O pessoal falava, sabia que eu estava já finalizando teologia, sabia que eu era cristão, sabia que eu já estava desenvolvendo um ministério. Aí, uma vez ou outra, surgiu uma proposta. Ô pastor, vamos abrir uma igreja para nós vamos ganhar muito dinheiro. Pastor, vamos abrir uma igreja para nós, vamos ganhar muito dinheiro. Então eles zombam, queridos. Mas isso não me abala não. Não deixe isso te abalar não. Não deixe isso te entristecer não. Seja feliz. Agora a nossa alegria tem que ser expressada lá.
Você tem que expressar sua alegria lá, querido. Às vezes a gente tem medo de falar o que a gente faz. Às vezes a gente tem medo, a gente tem receio de falar que a gente devolve o dízimo, com medo das críticas deles, da zombaria deles. Ah não, você dá dinheiro para o pastor? Ah não, moça, você é burro demais. Eu já ouvi isso. Ah não, você vai ficar dando dinheiro para a igreja. Eu me lembro que assim que eu converti, eu trabalhava com uma mulher, e ela foi muito gente boa comigo, muito, muito bacana, me ajudou muito no emprego que eu tive. Eu fiquei 2 anos de empregado. Aí a minha irmã me colocou para trabalhar junto com ela num órgão público. E aí eu estava no almoxarifado, e lá tinha uma mulher que trabalhava comigo, e ela era joia. Até hoje ela me chama de filho. É meu filho e tal. E aí quando eu comecei a vir para a igreja, aquele negócio, ela pegou, conversou, sentou na minha mesa de frente comigo e falou assim: olha, é o seguinte, eu acho bom demais, é lindo, é bonito você ir para a igreja e tudo mais, mas não entra naquela paranoia deles de ficar dando dinheiro para a igreja, não entra nessa paranoia. Então assim, eles não entendem, queridos. Irmão, quando eu recebo, a primeira coisa que eu faço é transferir o meu dízimo. A primeira coisa, eu me alegro nisso. Eu estou falando, eu não preparei de falar de dízimo não, não estou falando de você dar o dinheiro não. Eu estou falando que eu me alegro das coisas que a palavra de Deus nos orienta. Eu creio, porque eu acredito em tudo que está escrito aqui. Eu acredito num menininho que derrubou um gigante. Eu acredito num homem que ficou 3 dias dentro de um peixe, um grande peixe. E se a Bíblia fala que o menino tinha engolido o peixe, eu acreditava também. Eu acredito num homem, irmãos, que era reto, que era íntegro e se desviava do mal, e que caiu sobre ele toda calamidade, toda desgraça. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, quase perdeu a mulher também. Eu acredito que Deus no final restaurou para ele tudo em dobro, porque ele permaneceu fiel. Foi o que o irmão aqui, o ministro falou, olha, só é possível aquele que está vivendo um crescimento espiritual, ver todas as suas coisas sendo destruídas e ainda glorificar a Deus, ver todas as coisas virando pó e ainda erguer a mão para o alto e falar: o Senhor deu, o Senhor pode tirar. Isso é só para quem cresce. Crescimento espiritual é ao contrário de você se mirrar espiritualmente. Não sei se eu expressei mal. É ao contrário de você não desenvolver, de você definhar. Isso não pode acontecer com nós, irmãos. Amém? Segundo passo, a palavra de Deus fala o seguinte: que Ele não detém no caminho dos pecadores. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor. Não fala que é a lei do Senhor, fala que está. Por quê? Porque ele medita nela de dia e de noite. O prazer dele só está na lei do Senhor porque ele aprendeu a amar, ele aprendeu a ter prazer. A gente pode ter prazer em várias coisas. Um dos pontos que nos leva ao crescimento é ter prazer na palavra. E ter esse crescimento é o ponto onde a gente reconhece que a lei do Senhor restaura a alma. Salmo capítulo 19. É ter o entendimento, irmãos, dos benefícios que a palavra ela gera em nós. Por quantas vezes, querido, você na tua casa, onde você estiver, sofrendo, passando uma tempestade, vivendo uma tribulação, e você se lembra de uma palavra, de uma frase, de algo que está escrito aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Deus é comigo, não temas, eu sou o Senhor teu Deus. Queridos, o segundo passo é quando a gente começa a reconhecer os benefícios da palavra na nossa vida. Não é que a gente obrigatoriamente tem que ler, a gente passa por isso, a gente precisa se esforçar.
Esses dias eu não sei se eu falei foi aqui ou se foi para os meninos ali, para os jovens. Eu falei, a palavra de Deus não é um momento que você está sem nada para fazer e você pega ela para ler. Não é um momento que você está à toa, fala, estou à toa, tem nada para fazer, vou ler a Bíblia. Não. A palavra, a leitura dela é um momento onde você tira um tempo, você separa alguns momentos. Não, agora é um momento de eu aprender, de eu estudar. Você tira tempo para você estudar na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, na sua pós-graduação, no seu MBA que fala, né? Você tira tempo para tudo, você selecionou aquele período, 2, 3, 4 horas, dentro de uma sala de aula, sentado num banco duro, ouvindo um cara falar, esse tempo todo. E às vezes a gente não consegue tirar meia hora, 1 hora, sentado na poltrona confortável da sua casa, e deixar o Espírito Santo com a sua doce voz falar ao seu coração. O segundo passo é ter prazer, é reconhecer o benefício que existe aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa palavra nos dá sabedoria, queridos. Nos dá condições da gente ser prudente, tomar decisões importantes nas nossas vidas, de forma que a gente não vai ter complicações lá na frente. A palavra, ela é tão poderosa, ela é tão completa, que ela nos ensina os tratamentos básicos da nossa vida, nos ensina a trabalhar, nos ensina a tratar o nosso trabalhador, o empregado ou o patrão. Como que eu tenho que viver com o meu filho? Qual é o nosso tratamento com os filhos? A palavra fala: não emborreça o teu filho, não chatie o teu filho por coisa nenhuma, por coisa alguma, ou por pouca coisa, diz algumas traduções. Aos filhos ela fala: não, obedeça os teus pais. Então, sobretudo, querido, a Bíblia nos ensina. É por isso que a gente não precisa buscar conselho dos homens. A gente busca porque de repente o conselho do ímpio é aquilo que a gente quer ouvir. O conselho do ímpio é aquilo que a gente quer ouvir, quer fazer. Muitas vezes a gente quer levar na justiça, ou vou ganhar um dinheiro com esse negócio. Muitas vezes a gente quer fazer valer a nossa vontade, fazer valer nosso direito. Jesus, pela palavra dele, vai falar para você deixar o seu dinheiro, o seu direito, perder para poder ganhar lá na frente. Então, o segundo prazer, querido, é ter o segundo ponto, o segundo passo do crescimento, ter prazer na palavra. Amém? E a gente se alegra. É ter prazer na palavra igual a gente tem prazer para comer uma carne assada. Quem gosta? Quem que vai obrigado para uma carne assada? Para um churrascão, para uma churrascada? É só eu, será? Moço me chama, eu falo: cara, eu felizmente vou ter que ir, tá? Que hora que é mesmo? O que precisa levar? Tem dias que me chamam para 2 churrascos no mesmo dia. Tem vezes que me chamam para 2 churrascos no mesmo dia. Eu falo: gente, ontem eu não tinha nada para fazer, por que você não fez ontem? Fiquei lá em casa à toa. Aí o abençoado vai lá, marca o churrasco, aí o outro vai, marca o meio-dia. Eu tenho que ir comer nos 2. Eu tenho que ir rapidinho no um comer, depois rapidinho no outro. É prazer, queridos. Amém? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Terceiro passo, ele fala: ele é como árvore. Então, primeiro, vamos por ponto aqui para a gente poder, sistematizar. O primeiro passo para o crescimento é a gente ser feliz. Bem-aventurado o homem. O segundo passo é ele ter prazer na palavra, ser feliz não só na sua salvação, mas também pela palavra, pelos ensinamentos, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente interpreta, aquilo que a gente conhece de Deus, a respeito de Deus, a respeito daquilo que Ele gosta, daquilo que Ele faz. E terceiro, é ter o crescimento igual uma árvore. Está falando aqui,
Ele é como árvore. O crescimento espiritual não é igual ao crescimento natural físico. Porque o homem, ele cresce até uma certa idade. Chega um tempo, ele para de crescer. Quando eu era adolescente, eu tinha vontade de crescer. Para mim que eu ia crescer até os 21, 22 anos. Mulheres diziam para mim que crescia até os 17, 18. Eu não sei se isso é verdade, mas é verdade que chega um tempo, para de crescer. A mulher, ela tem condições de reproduzir, dar os frutos. Chega uma certa idade, ela cessa, ela para de dar fruto. Mas quando a palavra de Deus fala que nós precisamos ser como árvores, é porque a árvore, enquanto ela estiver viva, ela está crescendo. Amém? Enquanto a árvore tem vida, ela está em crescimento. Seja como árvore, continue crescendo, continue buscando, continue se alegrando, continue conhecendo, continue aprendendo do Senhor, continue desenvolvendo como árvore. Agora só que ele fala de um detalhe aqui muito importante. Ele diz assim, ele é como árvore, mas é como uma árvore qualquer não. Ele não é como uma árvore plantada na calçada. Não é. Ele não é como uma árvore plantada no meio do estacionamento. Não é uma árvore plantada na brita. Não é uma árvore do deserto. É uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Junto aos ribeiros de água. Junto às correntes de água. Olha o que acontece com a árvore que é plantada junto com essa corrente de água. No devido tempo dá o seu fruto. As nossas vidas, Deus criou todas as coisas para poder nos ensinar. Em um ano existe 4 estações. Pelo menos aqui no nosso país, aqui no nosso, essa parte aqui do continente da América, existe 4 estações. A nossa vida, ela é de estações também. Existem as estações do verão, existem as estações da primavera, as estações do outono, onde a gente dá fruto, da primavera, onde a gente está, cheio de flores, cheio da beleza, cheio de vigor, cheio de força, onde a gente dá os frutos. Existe a estação do inverno, onde as belezas caem, aquilo que dá cobertura cai, os frutos são colhidos, já não estão mais em nós. Isso falando naturalmente. Mas a árvore, quando ela é plantada junto a essa corrente, ela vive todas essas estações. Ela vive o tempo de verão, o tempo de seca, o tempo do outono, ela dá o fruto dela, o tempo onde ela está toda embelezada, cheia de flores, a primavera, ela vive o tempo do inverno, onde ela seca, fica só os galhinhos, mas ela continua crescendo. Obrigado. Até o som fala aqui. Ela continua crescendo. Ela continua viva. Porque aí quando volta de novo, outra parte da estação, ela dá fruto, ela dá folhas, ela dá flor, mas ela continua crescendo. Agora, querido, esta água que passa aqui, essa água é o Espírito Santo de Deus. A água na palavra de Deus representa o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser uma árvore constantemente plantada junto às correntes, junto ao Espírito Santo de Deus. Porque depois que a gente tem um conhecimento, depois que a gente aprende da palavra, se o Espírito de Deus não estiver na nossa vida, querido,
A única coisa que vai sobrar, a única coisa que nós vamos virar são crentes julgadores, crentes que apontam o dedo, crentes que olham e mostram o pecado do outro. Nossa, olha o pecado do irmão. Nossa, olha o vestido da irmã. Nossa, olha a camisa do pastor que fica abrindo aqui, ó, que ele está gordinho. Quem pensou isso, irmão? Não levanta a mão não. Levanta a mão não. Então a gente começa a reparar, a gente usa da palavra para poder ferir o outro. Como eu já vi crente, irmãos, matando o outro com a palavra. A espada, meu irmão, é para a gente vencer e derrotar os nossos inimigos que estão nas regiões espirituais, celestes. Porque a nossa briga, a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra esse ou essa que está do seu lado, não é contra teu pai nem teu irmão, não é contra o ímpio que está lá fora, não é também. Não é para você chegar nele e falar assim, pela palavra de Deus eu te digo, você vai para o inferno. Não. Pela palavra de Deus, querido, eu venho te dizer que Deus te ama muito, e Ele deu o maior bem, o bem mais precioso dEle, para poder estar junto de você. Isso a gente consegue fazer quando a gente tem o Espírito Santo. A gente consegue amar quando a gente tem o Espírito Santo. A gente consegue dar fruto quando o Espírito Santo está regando as nossas raízes. Quando é tempo de tempestade, chuva forte aqui em Rio Verde ou em qualquer outra região, é muito normal a gente ver muitas árvores caídas à beira da rua. Elas estão plantadas na calçada, na beira da rua. Eu já fui em algumas chácaras que a gente vê lá aquelas árvores plantadas bem à beira do rio. Em determinadas épocas o rio enche, lá também chove, lá também venta, lá também cai tempestade. Quando a gente volta lá numa outra época que dá para você nadar, dar uma pescadinha, você vê lá a árvore está do mesmo jeitinho. Sabe por quê, queridos? Porque a raiz dela está profunda, a raiz dela está regada, a raiz dela buscou a água, está lá, ela está fortalecida. Quando as nossas raízes não estão profundas em Deus, qualquer coisa nos tira do nosso lugar, qualquer coisa nos move, qualquer coisa nos arranca do propósito de Deus. Tudo nos tira do lugar onde Deus nos plantou. É por isso que a palavra de Deus vai falar que os ímpios não são assim. Eles são, porém, como as folhas que o vento dispersa. Porque eles se confundem, eles se enrolam nos seus próprios conselhos, nos seus próprios pensamentos. É por isso que aqui fala que eles não vão prevalecer no juízo. É por isso que aqui fala que o Senhor não conhece o caminho deles, porque eles não param. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos estar plantados, crescendo nesta água, querido. Nesta água. Amém? Crescimento espiritual é algo importante na vida de todo cristão. De todo cristão, de todos. Busque o crescimento. Cresça diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Quero orar com você.